Então, muito bom dia de novo. Então, vamos louvar o nosso Deus e depois fazemos as orações. Rotinha, bom dia, querida. Bom dia, Iapo. Bom dia para todos. Então, vamos louvar o nosso Deus com o hino 22 do nosso cenário, bem de manhã. Bem de manhã, sereno, surge o dia, já aves mil entoam seu louvor. Luz vem encher o mundo de alegria. Vem de manhã, contigo estou, Senhor. Bem de manhã, alegre a natureza, dá seu louvor ao Deus da criação. Só com fervor eu busco mais pureza. Eu venho a ti, ó Deus, em oração. Pai, quando enfim a luz fugir do mundo, já quando o céu escuro e negro for, vem conceder em teu amor profundo luz, proteção, descanso em ti, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém. Oremos, então. Poderoso e eterno Deus, amoroso Pai que estás nos céus, glórias te damos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em teu nome nessa manhã, ainda madrugada no Brasil, Pai. Nós queremos nos colocar, Senhor, diante de ti, como os pobres pecadores, Pai, que estamos aqui em busca da tua presença, queremos buscar a tua face, Senhor, mas por isso nós pedir perdão, Pai. Perdoa-nos pelos nossos pecados, ó Deus. Dá-nos, Senhor, o verdadeiro arrependimento para que possamos receber o teu Santo Espírito na porção dobrada, Senhor. Nesse momento eu entrego nas tuas mãos todos os meus irmãos que aqui vieram nessa manhã para ter comunhão contigo, Pai. Eu também entrego, Senhor, aqueles que ainda não despertaram, aqueles que ainda não chegaram aqui, mas que o Senhor, pela sua misericórdia e bondade, os trará em nome de Jesus. Eu peço em especial, Senhor, que o Senhor unja o teu servo, o doutor Adriano, que aceitou o chamado, aceitou um convite para vir aqui nesta manhã trazer a tua palavra.
Que se cale o homem, Adriano, e que fale apenas o teu Santo Espírito através dele. Paizinho querido, que o Senhor esteja conosco, dá-nos a companhia dos teus santos anjos e permaneça conosco durante todo esse dia, e que eu peço humildemente e agradeço em nome de Jesus. Amém. Seja exaltado, ó Deus, acima nos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Por este dia a mais que o Senhor nos concede de vida, nós te bendizemos. E imploramos a companhia do teu Espírito Santo, a proteção dos teus santos anjos, para que o que fizermos ao longo deste dia esteja totalmente em conformidade com os princípios estabelecidos na eternidade sob o teu governo. Que a tua misericórdia, portanto, nos assista, que o teu poder possa nos tomar, de modo que sejamos transformados, lavados e regenerados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutor Adriano, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que o Espírito Santo te use nesse momento para falar aos nossos corações. Amém. Que assim seja. Pois bem, eu consigo... será que eu consigo partilhar minha tela com vocês aqui? Deixa eu ver. Sim, consegue. Ok. Vamos ver aqui. Vocês conseguem acompanhar aí? Sim, estamos vendo. Ok. Muito bem. Eu vou fazer uma breve apresentação e faço sem nenhuma vaidade, mas para que os irmãos consigam entender o porquê dessa temática que a gente pretende abordar com os irmãos. A gente vai tratar aqui sobre um assunto que nos é familiar, contudo, tem pouco sido explorado nos últimos anos. Decreto dominical. E por que falar um pouco acerca da minha formação? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que as pessoas levam muito em conta, às vezes, o título de alguém. Sabemos que, nesses últimos dias, Deus vai passar por alto a titulação das pessoas. Deus estará escolhendo pessoas que se entregam a Ele, pela sua capacidade de se consagrar e de se colocar como instrumento, e não pelo título que possui. Sabemos que Deus vai passar por alto grandes líderes para usar pessoas leigas para fazer a obra que precisa fazer. Mas, por um acaso, Deus me deu a graça e a oportunidade de estudar um pouco. Antes da minha formação, Deus havia falado comigo. Eu tinha muito desejo de estudar, larguei a escola na quinta série, né? Que, enfim, aqui no Brasil é algo lá no início da nossa educação. E queria muito voltar a estudar, até que um dia Deus falou comigo assim, olha, em voz quase audível, é necessário perder a educação de uma vida toda para aprender na escola de Cristo. E eu aceitei o desafio. Abandonei a ideia de querer voltar a estudar, porque a escola já tinha sido abandonada há muito tempo, e comecei, então, a me lançar no estudo da Palavra de Deus. Hoje eu sei que, se não tivesse sido desta forma, eu teria convicções muito provavelmente céticas, quem sabe até ateísta, por muito que gosto de estudar, por muito que gosto de aprofundar naquilo que estudo. Por que estou dizendo isso? Porque realmente chegou um momento em que Deus, então, eu briguei com Deus e disse, Deus, agora eu quero estudar. Já tinha aí quase 2 décadas que estava estudando a Palavra de Deus, e lá na minha idade adulta, Deus me permite, então, voltar aos estudos. E é interessante o encurtamento de tempo que Deus fez. Eu consegui me formar em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Antes mesmo de fazer a colação de grau, eu ingressei em um curso de pós-graduação em processo, no Instituto de Educação Continuada também, na PUC,
Um pouco mais adiante, eu fiz um doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais e um pós-doutorado em Ciências Criminais. Estou dizendo isso para que os irmãos entendam que o que eu vou tratar aqui é algo de absoluta importância, e eu não vou tratar como leigo, eu vou tratar como quem tem conhecimento de causa e experiência própria no que diz respeito a decreto, no que diz respeito à lei. E ao final dessa preleção, os irmãos vão perceber e entender que aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas nós vamos tratar do Brasil, já existe uma lei com força constitucional que obriga a qualquer um de nós a subserviência à Igreja Católica Apostólica Romana, inclusive nos obrigando a guardar o domingo, sob penas de lei. Há um tratado assinado entre o Brasil e o Vaticano, que foi ratificado pelas duas casas do Congresso Nacional, de modo que a Igreja Católica é hoje a igreja oficial no Brasil. Poucas pessoas estão cientes disso. Não podemos culpar nossos líderes, até porque eles não têm formação jurídica. E mais do que isso, é responsabilidade nossa estudar. Não podemos ficar à mercê da luz daqueles que nos orientam. Dito isso, eu quero fazer uma pergunta muito simples, que qualquer criança responde. Ela pode parecer retórica, mas das duas bandeiras que aparecem na tela de vocês, se eu perguntar de qual país é a bandeira que está à esquerda, os senhores certamente vão responder a bandeira do Brasil, e qualquer criança vai responder assim. Mas se eu perguntar qual que é a bandeira que está à direita, e toda vez que pergunto isso nas igrejas, eu percebo que há um silêncio quase sepulcral, eu diria. E alguém sabe dizer essa bandeira da direita? De que país que é? Vaticano? Percebe que é assim, né, Vaticano, né? Eu tenho um chute, né? Nós temos dúvidas, né? Nós não estamos familiarizados, né? É sim a bandeira do Vaticano, viu? É a bandeira do Vaticano. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, vá se acostumando com ela. Vá se acostumando com ela. Não vai longe o dia que essa bandeira vai ser tão famosa quanto a bandeira do seu país. Seja o Brasil, seja Portugal, seja a África, seja Estados Unidos, seja qual país você estiver doravante pertencendo ou por ele passando enquanto estrangeiro. Vamos caminhar. Eu vou tentar ser o máximo sucinto possível. Devo dizer a vocês que esta é a segunda parte de um estudo de 4 partes diferentes. Nós tentaremos, na medida do possível, teremos aqui com os senhores 3 encontros, não é? Sempre às terças-feiras, esta e as 2 próximas, e nós vamos tentar ver se conseguimos passar para vocês o máximo de informações acerca. No livro de Sofonias, capítulo 2, versículo 1 e 2, nós lemos o que está aí na tela. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto. Pois o dia se vai como a palha. Não avançou a imagem. Não continua avançou? Na bandeira. Opa, então deixa eu ver aqui. Não avançou ainda. Aqui. Está parada na bandeira. Então, nós estamos com algum problema aí, que aqui eu estou conseguindo fazer a transição normal. Uhum. Pelo menos para mim aqui parece parada a imagem e como se fosse o PowerPoint aberto, e aí você vê todas as outras slidezinhos pequenininhos do ladinho, no cantinho. Agora sim. Agora foi. Sim. Passou Agora novamente? Passou agora novamente? tá. Sim, passou. Passou agora, novamente? Sim, passou novamente. Agora está funcionando. Agora vai dar certo. Então vamos lá, o texto diz: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto. Pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Esses 2 versos, se a gente for fazer uma exegese mais profunda, a gente fica aqui, dá para fazer um seminário, diríamos. Mas há 2 pontos aí, 3, quem sabe, que merecem a nossa atenção. Quando o profeta diz, ele conclama, aliás, que a gente se concentre e se examine. Isso nada menos é do que a indicação do tempo em que esse texto merece maior atenção.
Jesus disse que nos dias de sua vinda, seria como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Sabemos que casar, comer e beber é apenas uma forma ilustrativa de Jesus dizer que o mundo estaria desapercebido. Aliás, o texto diz isso. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento e não perceberam, diz o texto, até que veio o dilúvio e os arrebatou. E não perceberam. Essa é a ênfase de Cristo. Estamos vivendo num mundo em que até a pandemia, que deveria nos dar uma sacudida, já estamos acostumados com ela. Acontece no início da virada do século um tal de tsunami, nome que a gente nem ouvia falar, mais de 200 mil pessoas morreram e a gente nem tem isso mais em memória. O 11 de setembro, quando a gente vê, a gente lembra quando alguém toca no assunto. Ou seja, as tragédias estão avassalando o nosso mundo e nós não estamos aí tão atentos ao que isso possa significar. E o texto diz, concentra-te, examina-te, ó nação que não tem pudor, que não tem juízo, que está imponderada. E ele diz com muita clareza, antes que saia o decreto. Ou seja, é necessário um preparo antes, pois o dia se vai como a palha. Eu acho que nunca tivemos a impressão de que os dias passam tão rápido, né? E ele então enfatiza, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Aqui não há dúvida acerca de que momento é necessária essa concentração. Vamos caminhar um pouquinho. Passou aí a lâmina? Sim. Passou, né? O livro Grande Conflito, a página 22, diz o seguinte: Jesus, olhando para a última geração, a nossa, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem o quê? A lei de Deus, fundamento do seu governo no céu e na terra. Note bem, nós estamos falando, e é fácil falar do povo de Israel como o povo que rejeitou, mas Ellen White está trazendo um paralelo para a nossa reflexão. Ela diz que da mesma forma que Jesus, quando olhou para a última geração, para nós, ela viu o mundo envolto num engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. Em outra parte, ela vai dizer que o que aconteceu na destruição de Jerusalém vai ser apenas uma pálida ideia do que está por vir. E nessa comparação, ela diz que o pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo, e o grande pecado, ela enfatiza, do mundo cristão, seria rejeitarem a lei de Deus. A rejeição da lei de Deus é o grande pecado que vai atrair a destruição, que vai fazer com que Cristo, de fato, encerre a sua obra no santuário e venha para nos buscar. Adiante, na página 603 do mesmo livro, ela diz assim: o mundo foi submetido à prova, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo de Deus. Observe que a prova final é a fidelidade aos preceitos divinos. Veja, o mundo foi submetido à prova final. Qual é a prova final? Todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo de Deus. Nós sabemos que o selo de Deus é o sábado. O selo da besta, portanto, é o domingo. Tenho falado isso nas igrejas e algumas pessoas falam, irmão, não pode falar isso porque nós temos visita. E eu digo, visita, o selo de Deus é o sábado e o selo da besta é o domingo. E se você tiver alguma dúvida acerca disso, procure um líder desta igreja que ele vai te orientar sobre isso. E se o líder não te orientar, me procure, porque eu próprio vou lhe passar orientações sobre esta questão. Irmãos, a mensagem do terceiro anjo não é outra em Apocalipse 14. Você lê a mensagem do primeiro anjo dizendo o quê? Que é chegada a hora do juízo. O segundo anjo diz, caiu a grande Babilônia. E o terceiro anjo diz, se alguém recebe o sinal da besta, vai beber do cálice da ira de Deus sem mistura de misericórdia. Esta é a mensagem do terceiro anjo que precisa ser dada. Há uma preleção, talvez a gente aborde isso na última terça-feira, em que eu trago em reflexão se já é tempo de pregarmos a mensagem do terceiro anjo. E a gente percebe que já passou da hora de pregarmos. A gente tem muito se preocupado com programação legal, né? Programação legal. Legal, do ponto de vista de um jurista, para mim, é aquilo que está na lei. Será que estamos dando o sonido certo à trombeta? Veja, a prova final envolve os preceitos divinos.
ela continua e finaliza dizendo assim, olha, cessa então, Jesus, de interceder no santuário celestial. Levanta a voz e diz, está feito, e toda a hoste angélica depõe as suas coroas ao fazer ele o solene aviso. Quem é justo, faça a injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Olha o que ela diz ao final. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Com base em quê? No que ela disse anteriormente. Na prova final, em que todos foram submetidos, que se relaciona com os preceitos divinos. Então, precisamos anunciar. A lei de Deus está em vigor. O anjo diz, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, uma referência direta ao que está em Êxodo capítulo 20. Caminhando um pouco mais, Ellen White, no Testemunho Seleto, volume 2, ela vai dizer assim, não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos, era o sinal. Estou aqui com... Era o sinal de fuga para os cristãos, assim, o arrogar-se à nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Esse é um texto clássico, que muito falamos, mas pouco refletimos acerca do seu conteúdo. E ficamos aí em expectativa de que os Estados Unidos venham fazer um decreto e que isso seja o sinal para a gente sair. Ok, esse é o sinal, mas Ellen White está falando da sua nação. Observe, assim, o arrogar-se à nossa nação. É no contexto dos Estados Unidos. E então ficamos olhando para os Estados Unidos, esperando a coisa acontecer lá. Queridos, precisamos entender uma coisa chamada soberania. A lei existente nos Estados Unidos só vale nos Estados Unidos. Ela não pode ingerir em outra nação devido à soberania que cada Estado possui enquanto Estado. Então, embora Ellen White esteja, de fato, dando isso como sinal, isso significa que os Estados Unidos vai ser uma das últimas, se não a última nação a se declarar favorável a um dia obrigatório de repouso, no domingo. Ainda vai ser, provavelmente, se não uma das últimas, repito, a última. Mas, quando isso acontecer, o mundo já estará preparado. Por quê? Os Estados Unidos não vão poder impor o decreto dominical fora dos Estados Unidos, a menos que haja um tratado internacional entre as nações. Porque a sede das Nações Unidas, inclusive, tem lá, né, vamos dizer assim, o seu QG. As ordens que são emanadas pela nação americana só têm vigor aqui no Brasil se houver um tratado entre Brasil e Estados Unidos. Ou, mais do que isso, se houver um tratado internacional envolvendo outras nações. Então, quando os Estados Unidos arrogar-se no poder, arrogar o seu poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, percebe? Ela fala de um decreto que já existe, olha. Quando a nossa nação arrogar-se, né, a nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório. Ou seja, ela vai arrogar poder no decreto, ou seja, existe um decreto que torna obrigatório e ela vai arrogar o seu poder aí. E esse decreto, então, vai ser imposto, porque até então ele imposto não estava sendo pela nação americana. Agora, veja, os senhores, o profeta diz, concentra-se antes, porque sabe que estaríamos desapercebidos acerca disso. Vamos adiante. Vocês vão entender um pouco melhor por que estamos a tratar disso. Esta matéria que está na tela de vocês, eu coletei no momento em que ela estava acontecendo. Era o dia 9 de setembro de 2008. Está aí as fontes do dia exato, momento exato em que a notícia estava sendo dada. Eu estava no meu escritório, portanto, há 12 anos atrás, quando isso me chamou a atenção. E eu comecei a coletar todas as informações a partir daí. E somente agora eu tenho sentido a necessidade de falar sobre o tema. Deus tem me pressionado e impressionado acerca disso.
Em novembro do ano passado, nós fizemos uma preleção no Colégio Adventista de Hortolândia, anexo ao NASP, em São Paulo, e a partir dali, em todas as igrejas que vou, a cada sábado, eu tenho pregado a mesma temática. Veja e acompanhe o porquê de eu sentir essa necessidade de fazer isso. A matéria, ela diz o seguinte, deixa eu ver só se eu consigo me posicionar melhor aqui. Ok. Diz o seguinte, o Papa Bento XVI celebrou neste domingo, dia 9, sua última missa em território austríaco, em viagem de 3 dias pelo país europeu. Na cerimônia que ocorreu na Catedral de Santo Estevão, em Viena, Bento XVI criticou a atitude ocidental de considerar o domingo como fim de semana e não mais como um dia sagrado. Veja bem, eu tenho o Papa Bento XVI como aquele que pregou o segundo melhor sermão acerca do sábado. O que melhor pregou um sermão acerca do sábado, na minha opinião, foi o Papa João Paulo II na Carta Apostólica Dies Domini, um documento católico irrevogável, só pode ser revogado por um outro Papa. E olha o que ele diz aí. Ele critica a atitude ocidental de considerar o domingo como um fim de semana e não mais como um dia sagrado. Essa crítica, embora ele esteja apontada ao domingo, deveria aplicar-se nós ao sábado. Ele disse embora o tempo livre seja necessário, se não tiver um centro, que é o encontro com Deus, acaba sendo um tempo perdido. Olha que sermão extraordinário. Aplica isso ao sábado. Quantos de nós temos feito do sábado apenas um dia de descanso, sem ter um centro, que é o encontro com Deus? E a cada sábado nós temos tido na nossa vida, na verdade, um tempo perdido. O que o Papa está dizendo aqui é de uma verdade sublime, extraordinária. Porém, ele está aplicando no domingo, ao invés de aplicar ao sábado. O pontífice começou a homilia lembrando a frase dos primeiros cristãos: sem o dia do Senhor não podemos viver. Isso me impressiona. Porque, veja, ele não está aqui fazendo um sermão de palha seca. Não é apenas aquela mensagenzinha legal, não. Ele vai lá na fonte originária, ele vai lá nos anais da história e busca uma frase dos primeiros cristãos em que os cristãos primitivos diziam: sem o dia do Senhor não podemos viver. Olha o amor que essas pessoas tinham pelo dia do Senhor, enquanto dia de adoração, de encontro com Deus, que vai ser o ponto determinante, que vai distinguir os que servem a Deus e os que não servem, que vai definir terminantemente aqueles que vão receber o sinal de Deus e que vão receber o sinal da besta. Os que vão, então, ir para a glória e os que vão receber o castigo eterno. Sem o dia do Senhor não podemos viver. E aqui cabe uma pergunta. Qual a última vez que você fez um pôr do sol como deveria? Será que estamos atentos a estas questões? Há muitos em nosso meio que não fazem mais o pôr do sol. E isso eu estou me referindo ao pôr do sol de sexta-feira. Eu nem vou dizer do pôr do sol cotidiano que deveríamos fazer e buscar a Deus ao final de cada dia, agradecendo pela vida, dedicando a Ele a nossa existência. Sem o dia do Senhor não podemos viver. Ele busca lá nos anais da história para fazer uma aplicação distorcida ao domingo. Continua a matéria dizendo: Bento XVI afirmou que as palavras continuam em vigor, já que o homem precisa de um centro, uma ordem interna e uma relação com aquele que sustenta a nossa vida. Que sermão extraordinário! Não há como discordar disso que o Papa está dizendo, porque essa essência está nas Escrituras Sagradas. Foi quando os judeus começaram a guardar o sábado como apenas um dia a ser guardado, que o sábado se tornou um fardo. O sábado deixou de ser um centro, de ter uma ordem interna, uma relação com aquele que sustenta a nossa vida. Bom, segundo o Papa, a matéria continua: sem isso a vida está vazia, pois o domingo não é um dia de preceito para os cristãos, mas uma necessidade. Não há como discordar disso. Quando você pensa no dia do descanso, Jesus ele disse que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, ou seja, é uma necessidade do homem. Uma necessidade. O Papa está dizendo o que a Bíblia diz, porém ele está apenas mudando o emblema, apenas mudando o dia, apenas fazendo aquilo que há de ser feito quando então estivermos diante da maior crise pela qual a Terra vai passar. Daniel fala que haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve desde que houve nação, até aquele dia.
Ainda bem que ali mesmo, né, Daniel 12, versículo 1, há uma promessa de que naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Ou seja, a peleja não é nossa, mas temos que estar para ela preparada. Queridos, com esses argumentos, e aqui eu estou mostrando os argumentos de apenas uma homilia do Papa, vai ficar muito fácil convencer as pessoas da necessidade de santificar o domingo. Porque o sábado não estará aparecendo. E não estará aparecendo, entre outras razões, porque nós não estamos pregando acerca do dia do Senhor. Nós não estamos anunciando o que o anjo, o terceiro anjo, anuncia. E o que é que ele anuncia? Apocalipse, o texto, se a gente vê aqui, olha, Apocalipse capítulo 14, às vezes nós estamos, por isso que o profeta nos concita a concentrar-nos, capítulo 14, versículo 9. Olha a mensagem do terceiro anjo. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A mensagem do terceiro anjo não é outra, olha, ele diz, se alguém adora a besta e a sua imagem, a adoração à besta e à imagem se dará através do quê? Da reverência ao domingo como dia do Senhor. A mensagem do terceiro anjo não é outra. Ela traz em seu cabedal apenas isso, cuidado com o sinal da besta. A pergunta que se impõe é, não é dia de pregarmos sobre a mensagem do terceiro anjo? Será que, então, temos que pregar apenas a mensagem do primeiro e do segundo? E se você estudar atentamente o Espírito de Profecia, você vai ver que a mensagem do primeiro anjo já foi pregada. A mensagem do segundo anjo também já foi pregada, em que pés em Babilônia não tenha caído completamente. Se já foram pregadas as duas mensagens, será que a mensagem do terceiro anjo vai ter que ficar esperando o quê, afinal de contas? Vamos caminhar mais um pouco. A matéria... Antes da gente prosseguir, a matéria prossegue, mas antes de prosseguirmos, eu quero repetir aí em Review and Herald, um texto de Ellen White escrito em 11 de dezembro de 1888, quase 200 anos, portanto. Olha o que ela diz. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência. Duas coisas aqui. Se àquela época o movimento dominical estava abrindo o caminho, será que eles não abriu o caminho o suficiente para que possamos, então, assumir a nossa postura enquanto povo do advento e anunciar aquilo que esse anjo anuncia em grande voz, voando celeremente, dando aí a ênfase de urgência da mensagem? E quando a Bíblia diz que ele anuncia com potente voz, com grande voz, o que ela está querendo dizer é que ele anuncia de forma nítida e clara. Será que estamos cumprindo esse nosso papel? O que está em destaque aí, que os senhores podem ver, diz, os líderes encobrem a verdadeira questão. Ou seja, eles não vão deixar claro as coisas para nós. Agora, veja que o texto também diz que muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. E eu estou dizendo isso porque, ultimamente, tem tido um movimento muito, enfim, alardeado na igreja, né? E existe uma coisa que eu chamo de movimento pendular. Eu estou escrevendo sobre esses assuntos, aliás, já terminei, estou fazendo a revisão, e eu falo do movimento pendular. Quando você não está totalmente alheio, você se torna extremista. O inimigo ele tenta bater nesses dois pontos. Esse texto fala que muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Ou seja, quem está fazendo ou preparando o caminho para o decreto dominical nem sabe para onde está indo. E por que eu enfatizo isso? Porque tem muita gente preocupada, aí fala uma tal de agenda, olha, eles querem isso. Não, nem eles sabem para onde estão indo. Nós precisamos nos preocupar com outras coisas, ou coisas mais relevantes, e ter muito cuidado com alarde. Veja, muito cuidado. Não é nem se desaperceber e também não é ir para o outro extremo, porque senão nós seremos pegos desapercebidos. Bom, agora, na sequência, nós temos a notícia do dia 13 de novembro de 2008. Tá? Então, portanto, 2 meses após a coleta daquelas primeiras informações. Fique bem atento agora no que você vai ver e ouvir. O Papa Bento XVI recebeu nesta quinta-feira
Dia 13 de novembro de 2008, pela primeira vez em audiência privada no Vaticano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem conversou durante 24 minutos em seu escritório particular. Veja bem, uma audiência privada. No momento que estava correndo esta informação, eu também estava colhendo. Era às 11 horas e 56 minutos do dia 13 de novembro. O Sumo Pontífice recebeu o presidente do Brasil na porta do seu escritório privado, no segundo andar do Palácio Apostólico. Abre aspas, o cordial encontro consistiu em uma frutífera troca de opiniões sobre temas da atualidade internacional e regional, afirma o Vaticano em um comunicado. Ambos conversaram também sobre a situação do Brasil, em particular sobre as políticas sociais adotadas para melhorar a vida das pessoas que vivem inadaptadas e marginalizadas, precisa o texto. Veja, os líderes encobrem a verdadeira questão, foi o que nós lemos, mas não sabem também, ao mesmo tempo, para onde propende a sua tendência oculta. O comunicado acrescenta ainda que, durante o encontro, ressaltou-se, abre aspas, a colaboração entre a Igreja e o Estado para promover os valores morais e o bem comum, veja o termo bem comum, não só no Brasil, mas também em favor da África. Nós temos uma irmã que está nos acompanhando aí de Djibouti, na África. Brasil e África, bem comum. Esses argumentos devem nos chamar a atenção, porque isso está, vamos dizer, é o ponto principal que tem que nos fazer atento ao que está acontecendo nos bastidores do Vaticano e de outros países. E, olha, não é tão nos bastidores assim não, viu? Vamos lá. O pontífice recebeu Lula com, abre aspas, muito obrigado, presidente, pelo acordo que será assinado em breve. Uma referência à assinatura oficial no mesmo Palácio Apostólico do novo Estatuto da Igreja Católica no Brasil. Quando eu vi isso aqui, Estatuto Católico na Igreja, mas o que o Brasil tem a ver com isso? Igreja, igreja, Estado, Estado. O Brasil é um país laico, o Brasil não pode ter uma religião. Não me preocupei tanto, até que, mais adiante, veja o que diz. Depois do encontro privado, na presença de uma tradutora, o presidente brasileiro apresentou a delegação que o acompanha, encabeçada pela esposa, Marisa Letícia, e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Antes de prosseguir, um comentário pequeno aqui. Isso aqui me deixou estarrecido, porque que a Marisa Letícia não participasse da reunião privada, ok, a primeira-dama ela não exerce um papel político relevante no governo, né? Pelo menos no que diz respeito ao governo brasileiro. Mas quando o texto diz que depois do encontro privado com Lula, então o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, adentrou a sala, isso significa que foi tão secreta a reunião que só estavam os dois. Nem o ministro das Relações Exteriores, que é a pessoa encarregada da pasta das relações exteriores, pôde participar. E isso já me deixou um tanto quanto intrigado. Veja, durante o encontro, eu devo ressaltar que tudo isso que eu estou lendo para os senhores é exatamente a matéria tal qual foi publicada jornalisticamente, no momento em que estava acontecendo, ok? Durante o encontro, o Papa também agradeceu a Lula pela assinatura do acordo Brasil-Santa Sé, pasmem, sobre o estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil. Muito obrigado pelo acordo que será assinado, disse o Papa. Quando eu vi estatuto jurídico, comecei a me incomodar um pouco mais, mas eu disse, o Brasil é um país laico, a Constituição não admite estabelecer uma religião. O Brasil não pode dizer, olha, a Igreja Católica, ou a Igreja Batista, ou a Igreja Adventista. O Brasil não admite isso. Constitucionalmente é vetado. Mas fiquei atento a isso. Fiquei atento porque a gente sabe que, a despeito das dificuldades aparentes, né, que a legislação impõe, o decreto dominical será uma realidade. Veja, em declarações à Rádio Vaticana, o núncio apostólico, núncio equivale ao embaixador. Tá? A Igreja Católica ela tem umas peculiaridades. É o único país que tem essas peculiaridades. Lá o embaixador é chamado de núncio. É o representante, portanto, do Papa, da Santa Sé e do Vaticano. E são coisas distintas. Tá? Mas o núncio apostólico, representante do Papa no Brasil, Dom Lourenço Baltzeri, defendeu a assinatura e o caráter jurídico da Igreja para o pleno desenvolvimento da sua missão apostólica. Caráter jurídico.
começou a me incomodar, mas aí eu falei, poxa, caráter jurídico, o Brasil não pode, enfim. Bom, olha o que Ellen White diz, no capítulo, no Grande Conflito ainda, na página 443. Quando quer que a igreja tenha obtido o poder secular, empregou ela para punir a discordância às suas doutrinas. Veja bem, sempre que a igreja recebeu poder secular, ela empregou isso para punir as suas doutrinas. Eu então pensei, se a igreja receber poder secular, nós estaremos à beira de voltar aos horrores da Idade Média, que é o que ela fala que ocorrerá brevemente. E, apesar de um pouco incrédulo, isso acabou acontecendo. Tá? Segundo o embaixador Samuel Pinheiro Neto, o Brasil é o país que abriga a maior população católica do mundo e era o único que não dispunha de um acordo sobre a presença católica em seu território. O Brasil era o único. Eu, inclusive, estou checando essas fontes, estou com alguma dificuldade ainda de pegar algumas fontes do Vaticano para realmente, vamos dizer, confirmar a fala do embaixador à época. Porque se o Brasil for, de fato, o último país que ainda não tinha um acordo sobre a presença da Igreja Católica, né, em seu território, então só falta, de fato, os Estados Unidos fazer isso e arrogar-se no decreto, portanto, já existente, numa lei ou em disposições legais que já estão prontas ali. Aliás, quando a gente fala no Vaticano, o que vem à nossa mente? Eu tenho perguntado isso às pessoas, vem na sua mente uma igreja ou um país? E a igreja sempre se divide. Alguns falam, não, é um país. Outros falam, não, é uma igreja. Então, vamos lá, Vaticano, igreja ou país? E se mistura um pouco. Mais adiante, vocês vão entender por que eu estou tentando fazer essa comparação. A coisa está bem mais assim próxima do seu ápice do que nós imaginamos. Ellen White, ainda na Review and Herald, 11 de dezembro de 88 também, ela diz, eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição, que é o que o Brasil fez, princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Se lançando nos horrores romanos na Idade Média, a partir do momento que você admite na Constituição princípios que propaguem a falsidade e a ilusão papal. Queridos, horrores romanos da Idade Média. Eu costumo tentar exemplificar o que são esses horrores, dando como exemplo apenas um instrumento de tortura. Uma passada rápida pela história medieval já nos deixa assustados de como que eram as torturas praticadas. Nós temos aqui em Belo Horizonte, próximo à igreja que eu frequento, Jardim Montanhês, o Museu da Inquisição, e lá há muitas coisas interessantes lá acerca disso. Mas, dentro dos instrumentos de tortura existidos naquela época, existia o chamado empalamento. E o que é o empalamento? O empalamento, eles pegavam uma haste de madeira, introduziam na genitália da pessoa e até sair na boca. E o melhor empalador era aquele que conseguia fazer com que essa haste passasse por dentro do corpo da pessoa sem pegar em nenhum órgão vital, de modo que a pessoa não morria. E ela ficava ali, então, agonizante, né? Dependurada, empalada, né? Como tecnicamente é o termo. Se você jogar empalamento na internet, no Google, consulta simples, você vai ver, inclusive, algumas imagens litografadas, né? Desenhadas, porque não existia fotografia naquela época. E o que Ellen White está dizendo é que se uma nação, um governo protestante, e o Brasil, embora se diga um país católico, ele é eminentemente protestante, ela diz que se o país abandona os princípios que dele fizeram uma nação livre e independente, e esses princípios estão na Constituição, um deles é exatamente a separação entre igreja e Estado, e ela diz, quando abandonar esses princípios e pela legislação introduzir na Constituição, foi exatamente o que aconteceu, princípios que vão propagar a falsidade e ilusão papal, nós estaríamos nos lançando aos horrores romanos da Idade Média. O Brasil está se lançando, ou já se lançou, na verdade, porque já está em vigor, nos horrores romanos da Idade Média. É só uma questão de tempo. Eu sei que posso parecer um tanto quanto alarmista, mas o anjo, quando propaga a mensagem, ele dá um alarde, ele toca uma trombeta, em alta voz.
A mensagem do segundo anjo, para você ter uma ideia, ela é dita em Apocalipse 14, capítulo 14, repetida em Apocalipse 18, por quê? Porque ela teria dois momentos. O primeiro momento lá no movimento 1844, o segundo momento hoje em nossos dias. As três mensagens serão dadas novamente no tempo do fim. Conclamaremos a necessidade de adorar a Deus e de dar-lhe glória. Denunciaremos a queda de Babilônia. As igrejas estão aí falando domingo, estão falando, e a gente está calado. E a gente aceita isso como se fosse normal. Mas há um convite, há uma advertência, sai dela, povo meu. Hoje em dia nós falamos nós nem falamos sobre sábado na igreja, nem sobre sábado. Nós estamos vivendo como se tivéssemos que pedir desculpas ao mundo por sermos adventistas. Bom, talvez isso mude na sua mente a partir do que eu vou ler agora. Eu vou ler, antes de ler o decreto para vocês, o nosso tempo já está, né, no limite. Eu quero ler com vocês o que o Dom Lourenço Baltzeri, que é, então, embaixador ou núncio apostólico naquela época, que foi quem preparou, inclusive, o tratado assinado entre o Brasil e o Vaticano. Olha o que ele diz. Assim, eu tenho esse material todo comigo, tá? Isso não foi tirado, não são palavras lançadas ao vento. E o que ele diz é muito importante para que a gente possa caminhar para o final e entender exatamente que ponto estamos vivendo dessa grande crise que está diante de nós. Ele vai tentar justificar a questão do princípio da laicidade, porque o Brasil é um país laico, então haveria certamente questionamento sobre isso. Peraí, mas o Brasil é laico, então esse tratado não pode ser assinado. Olha o que ele diz. Princípio da laicidade. Estabelece a autonomia do Estado em face das religiões e, por outro lado, também imuniza as religiões no tocante à interferência estatal na economia interna, na organização e em seus dogmas. Em resumo, o Estado de um lado, a Igreja do outro. Não se mistura. Dessa forma, o Estado fica livre para fazer o que ele quer e a Igreja também fica livre, sem nenhum interferir no outro. Em outras palavras, dai a César o que é de César. É o princípio estabelecido nas Escrituras. Jesus dizendo, olha, César, César, Deus, Deus. Não mistura, porque vai dar problema. Olha o que mais ele diz. Agora ele vai tentar definir o que é Santa Sé, o que é Vaticano, o que é a Igreja. A Santa Sé, olha a definição que ele dá. A Igreja Católica é uma realidade única, que desafia todos os esquemas usuais e categorias conceituais. Ela não se enquadra em nenhum modelo institucional cívico ou religioso. Sabe o que ele está dizendo? Não tente definir a Santa Sé, porque você não vai conseguir. Quem está dizendo isso é o embaixador, é o núncio apostólico. Ele deveria me dizer o que é a Santa Sé e ele não consegue. Ele diz que é uma realidade única que desafia todos os esquemas de usuais e categorias conceituais, ou seja, tenta fazer esquema, não consegue. Tenta conceituar, não há conceito. Ela não se enquadra, diz ele, em nenhum modelo institucional, cívico ou religioso. Queridos, isso aqui chama a atenção, ou deveria chamar sua e minha, acerca do que a Bíblia escreve sobre a besta, que aparece em Apocalipse 17, que aparece em Apocalipse 13, que não temos estudado mais, e ali diz que foi vista uma besta e nela estava escrita mistério. Nós sabemos que besta é poder. Este poder seria um mistério. A Santa Sé, ele está dizendo, é um mistério, você não consegue conceituar, e por mais que você tentar, você vai ver que ela não se enquadra a nenhum modelo institucional cívico ou religioso. Até aí tudo bem, seria, vamos dizer, um qualquer coisa atípico, né? Mas o que é essa qualquer coisa? Aí que vem a questão. O que é a Santa Sé, essa qualquer coisa? Olha o que ele diz mais. É sujeito jurídico internacional, soberano e independente. Espera, mas soberania, quem tem soberania é Estado. Como poderia a Santa Sé ter soberania? Ela é um Estado? Então, não é, mas é, mas não é, mas é. O que é? Mistério. Mistério. Veja, a igreja é um sujeito jurídico internacional, soberano, a Santa Sé, né? Perdão. Soberano e independente. A igreja tem acesso às relações diplomáticas e entra em cheio na cena mundial. Reconhecida pelas nações, governos e organizações internacionais e se interessa pelo direito internacional. Queridos, lembra da cabeça da besta. No meio dos chifres aparece uma ponta pequena. Os chifres são os governos. Os chifres é o Estado, representado por várias nações, mais precisamente as nações da Europa, que depois
Muda, irmão. Irmão Adriano, ficou sem som. Doutor Adriano? Parece que ele travou. Boa. Vamos orar, então. Vamos orar. Quer orar, Juninho? Ora, Sim. Senhor, nosso Deus, sabemos, Pai querido, que nesse momento o inimigo está irado porque o Senhor está nos mostrando o que vai acontecer. Mas só operando o Senhor, quem o impedirá? Portanto, visita nesse momento, Pai, a sala onde o nosso irmão está passando para nós. E joga por terra agora todo impedimento, Pai. Tudo aquilo que está fazendo impedir de nós ouvirmos o que ele tem para nos dizer. Queremos entregar nas tuas mãos, Pai. O Senhor é conosco. O Senhor pode todas as coisas. Nesse momento, intervém por nós, Senhor, pelo teu Filho. Toca nessa tela desse computador e tira o impedimento. Nós te rogamos, nós te suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Por favor, ouve, Senhor, as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Continuando na tua presença, Senhor. Estamos aqui para te adorar, para melhor te conhecer e melhor compreender as verdades que o Senhor tem nos dado nestes dias. Querido e eterno Deus, confiamos no teu amor, confiamos na tua onisciência, na tua onipresença e na tua onipotência. Características estas singulares ao Senhor, Pai. Da mesma forma que o Senhor encontra conosco, temos certeza que o Senhor pode estar ali onde está o teu servo, onde está cada um dos teus filhos, que aqui encontram-se de maneira virtual, mas unidos pelo teu Santo e bom Espírito. Por favor, Senhor, intervenha em nosso favor. Coisas sobrenaturais têm acontecido aqui. É verdade. Mas cremos que o teu poder está sobre todas estas coisas. Cremos que não há nada que podemos fazer diante do poder que o Senhor tem sobre o teu povo. Mas entendemos que tudo podemos, porque o Senhor nos fortalece. Perdoe os nossos pecados, se há algo, Pai, que está impedindo, que está amarrando que essa mensagem seja completada, por favor, Senhor. Intervenha em nome de Cristo Jesus. Não há em nós nenhum poder para pedir nada para o Senhor, nenhum potencial para fazer nada, mas há em Ti todo poder. E é nesse poder, é no nome de Cristo Jesus, que eu entrego as nossas vidas em tuas mãos, este ministério, esta sala e todos que aqui estão. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus seja louvado. O doutor Adriano está de volta. Dá para a gente continuar mais uns 10 minutinhos? Sim, com certeza. Fique à Tá. vontade. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Vou partir.
Oi? Deu Sim, certo. estamos aqui. Ok. Tá partilhando a tela, normal? Tá, Sim. Ok, então vamos lá. Bom, eu dizia da especificação última dele, né, sobre a definição de Santa Sé. Ele diz que a Santa Sé, ou Sé apostólica, veja que a dificuldade até de dizer qual nome seria mais adequado utilizar, é estrito senso, o ministério petrino do Papa, no qual se encontra uma dupla soberania. Veja, quando a gente fala em soberania já é algo muito sério. Só quando ele fala da Santa Sé como ministério petrino, né, o ministério do Papa, ele fala de uma dupla soberania, como pastor da Igreja Universal e como chefe do Estado da Cidade do Vaticano. Percebe que agora a gente percebe a distinção entre Santa Sé e Vaticano? Olha, é chefe da Igreja e como chefe do Estado da Cidade do Vaticano. Então, Santa Sé é uma coisa, Cidade do Vaticano é outra coisa, Igreja é outra coisa, e a Bíblia vai chamar de mistério. Mistério. Adiante. Ele diz assim, por causa da sua peculiaridade, como instituição sui generis, do latim, de gênero único, de gênero próprio, de gênero apenas, não há outro gênero, não há outro igual. Ele diz que por causa dessa peculiaridade, a diplomacia pontifícia não fica limitada em relação à diplomacia geral ou dos estados e organizações internacionais governamentais. Ao contrário, ela se torna mais ampla e mais complexa. O diplomata da Santa Sé, o núncio apostólico, ou seja, o embaixador, tem uma função dupla, eclesial e diplomática. Em outras palavras, irmãos, igreja, Estado unificado num só poder. E a gente esperando haver a unificação entre igreja e Estado. Isso já está aí desde o Tratado de Latrão. Muitas vezes nós estamos desapercebidos, daí o profeta conclamar, concentra-te, examina-te. Sabe, eu fico vendo as pessoas estudando, aliás, não estão nem estudando, mas os poucos que querem, às vezes, estudar ali, quando fala a profecia do 8º rei, eu vejo pessoas falando absurdos, tanto no extremo quanto no outro. O que mais me preocupa, por exemplo, um dia desse eu vi lendo matérias, as pessoas dizendo que as 7 cabeças não podem ser pessoas. E aí eu fico pensando, mas gente, se eu falo que não pode ser pessoas, eu acabo de comprometer a cadeia profética de Daniel. Quando você estuda Daniel, você vê, por exemplo, um animal, 4 cabeças e 2 asas. E as 4 cabeças, que vão dizer não pode ser gente, não só é gente, como tem nome, Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisandro. Então, às vezes, por não compreender a profecia, nós acabamos comprometendo outras para afastar ideias que também são equivocadas acerca do que está acontecendo ali. E aqui, o que nós estamos lendo, ouvindo do próprio núncio apostólico, tá? Isso não é outra pessoa quem está falando, ou seja, é o próprio poder que está se identificando. Ele diz que a sua função aí é uma função eclesial e diplomática. É um poder que está aí, já, unindo igreja e Estado, influenciando o mundo inteiro. E mais do que isso, como qualquer embaixador, diz ele, sobretudo de uma grande nação, o núncio apostólico tem uma visão internacional melhor, mundial, dificilmente igualável, porque a igreja é universal e presente em todo o planeta. Checkmate. Exatamente isso. Ou seja, o inimigo teria que ter uma estratégia global, e nós nunca estivemos tão globalizados como atualmente. E a igreja está realmente em todo o planeta. Ah, mas a gente vai ter dificuldade para fazer decreto dominical lá no Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão. Não se engane, meu irmão. Sendo oportuno, falaremos acerca disso quando abordarmos o Vale do Armagedon. No Vale do Armagedon, aí você consegue entender que, inclusive, a 6ª praga que aparece em Apocalipse, ela não é simbólica, ela é literal, tanto quanto as demais. E nós estamos tão alheios, na verdade, aos acontecimentos escatológicos, e há uma justificativa para isso. Nós nos afastamos dos estudos sobre profecia. Nós não fazemos mais estudos de profecia na igreja, nos pequenos grupos. Não fazemos. Não sei, talvez seja uma constatação apenas minha, né? Talvez somente eu tenha percebido isso, ou talvez eu esteja alheio a estudos dessa natureza. Enfim, para caminharmos ao encerramento,
ainda na fala de Baltzeri, ele diz assim, na função diplomática, o núncio, né, o embaixador, tem a função de promover as boas relações com a autoridade do Estado, tratando das questões relacionadas à igreja e ao Estado dentro do país, preparar e pôr em prática, ouça, concordatas, acordos e outras convenções, que é o que ele fez. É ele, o embaixador, o núncio apostólico, o próprio Baltzeri, à época, que tinha a função de preparar e colocar em prática acordos, concordatas e convenções. E isso ocorreu aqui no Brasil. Leio para os senhores agora, para finalizar, o decreto 7.107, de 11 de fevereiro de 2010. Devo chamar a atenção para uma coisa. Se você lançar na internet uma pesquisa, decreto 7.107, você vai encontrar exatamente o que eu vou ler para você. O que eu quero dizer com isso é que isso que está na sua tela é o que foi promulgado, é o que está na lei. Assim, é do jeitinho que está lá. Toda lei ela tem um preâmbulo, a sua apresentação. Então, se você jogar Decreto 7.107, se você comprar um livro de legislação, se você for ao Congresso e procurar por leis, né, em vigor no Brasil, joga lá, Decreto 7.107, vai estar escrito desse jeitinho aí. Esta é a lei, esta é a norma que está em vigor. Diz assim, Decreto 7.107, de 11 de fevereiro de 2010, meu irmão, portanto, mais de 12 anos. Dia 11 de fevereiro agora, 12 anos, mais de uma década. Promulga o acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, firmado na cidade do Vaticano em 3 de novembro de 2008. Estatuto Jurídico da Igreja Católica. Isso não é uma historinha, isso não é uma perspectiva, isso é uma realidade concreta em nosso país. Assinado no Vaticano, 13 de novembro de 2008. Lembra do início da nossa fala aqui, quando eu mostrei o Lula indo lá passear e etc? Poxa, mas assinaram isso, não disseram nada para a gente? Então, até disseram, porque o processo legislativo ele é público, mas a gente não estava atento. Para você ter uma ideia, quando o Lula foi lá e assinou, isso não tem valor nenhum. O Lula assinar, podia ser Lula, podia ser Bolsonaro, podia ser Michel Temer, podia ser Fernando Henrique. Qualquer governo que assina um tratado, ele não tem validade. Para ter validade, ele precisa vir para o Brasil e ser submetido ao Congresso Nacional, 513 deputados. Depois de submetido, tem que ser aprovado. Depois de aprovado, tem que ir para o Senado. Se o Senado aprovar, aí volta para o presidente, seja ele quem for que estiver no poder, que terá que promulgar. E aí sim, com a promulgação, isso passa a ter vigência. Então, veja, um tratado, mesmo assinado, não tem validade. Depois que passa pelo Congresso, não tem validade. Quando passa pelo Senado, tem que ser feito o que a gente chama de decreto legislativo. É complexo, é demorado e é público. Isso demorou mais de 2 anos para acontecer. Veja bem o que diz mais. Isso aqui é tudo na lei. A lei está escrita assim. Isso aqui a gente chama de preâmbulo. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e considerando que o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé celebraram, na cidade do Vaticano, em 13 de novembro de 2008, um acordo relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, percebe o que o preâmbulo está dizendo? Que o Brasil celebrou com a Santa Sé, na cidade do Vaticano. Peraí, mas é com o Vaticano que eu assino o tratado ou com a Santa Sé? Mas quem é a Santa Sé? Santa Sé não é igreja? É igreja, mas não é igreja, porque é Estado. Mas não é Estado, porque é igreja. Mas é o quê? É isso mais ou menos que os senhores viram a gente tentar mencionar aqui nas palavras de Dom Lourenço. Se você ler atentamente Apocalipse 18, você vai ver 2 informações. Eu vou apenas jogar aqui só para te estimular o estudo, não vamos ter tempo para falar isso. Tá? Mas você vai ver que o anjo fala assim, eu vou mostrar para você o julgamento da grande meretriz. E aí começa a falar de 8º rei, um monte de coisa, uma confusão tormentosa tem sido feita sobre essa profecia, mas ele termina de uma forma extraordinária. Ele diz assim, a mulher que viste é também a grande cidade. Veja, a mulher na igreja... Sabemos que mulher representa a igreja, mas o anjo está afirmando categoricamente que a mulher é também a grande cidade. Percebe que a Bíblia está dizendo para a gente como que seria a constituição desse poder que vai impor o decreto dominical, e nós estamos desatentos a isso? Então, a Bíblia está dizendo com claras letras o que estaria acontecendo. Nós estamos como o povo de Israel no passado, como o povo antediluviano, desapercebidos. Daí o profeta dizer, concentra-te, examina-te, presta atenção. Estatuto jurídico, portanto, assinado em 2008, e o decreto vai dizer mais. Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por meio do decreto legislativo
698, de 7 de outubro de 2009. Está vendo só? Todos os prazos do processo legislativo foram cumpridos. Assinado em novembro de 2008, passou pelo Congresso, passou pelo Senado, foi publicado o decreto legislativo. Veja, mas ainda não tem validade. Então, já tem um tratado assinado, já passou pelas duas casas, mas ainda não está em vigor. Para entrar em vigor, tem que o presidente promulgá-lo por meio de decreto. E é uma coisa interessante, porque decreto é uma das leis mais frágeis que tem. Você tem a hierarquia das leis, você tem Constituição, lei ordinária, lei extraordinária, lei complementar. Decreto é uma lei fraquinha. Só que, nesse caso, o decreto faz vigorar exatamente o que a lei estabelece. E aí é interessante, porque quando fala em decreto, para quem tem um pouco de conhecimento jurídico, sabe que decreto, mas como que alguém vai, por um decreto, obrigar alguém a guardar? Não é possível. Sim, é possível. É possível e já está em vigor no Brasil. Veja o que diz mais, para a gente terminar. Considerando que o acordo entrou em vigor internacional em 10 de dezembro de 2009, nos termos do seu artigo 20. Então, desde 10 de dezembro de 2009, o acordo feito entre o Brasil e o Vaticano, estabelecendo um estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil, já está em vigor desde 2009, mas não tem validade. Para ter validade, teria que ser promulgado esse tratado que já estaria vigorando. E aí, esse decreto que estou lendo é o que, então, faz a promulgação. Olha aí, decreta, o artigo 1º. O acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, firmado na cidade do Vaticano, em 13 de novembro de 2008, em apenso por cópia ao presente decreto, ou seja, que faz parte desse decreto, ouça, leia com atenção, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. Acabou, meu irmão. Aqui você promulgou, e aqui você está dizendo que tudo que está nesse estatuto jurídico vai ser cumprido inteiramente como nele se contém. Um detalhe, um tratado internacional passa a ter, conforme o processo legislativo que foi submetido, validade constitucional. Você não consegue revogar isso. Isso agora é parte da Constituição brasileira. Ellen White diz que quando a nação protestante faz incluir na sua Constituição, pela legislação, essas questões que vai propagar a falsidade papal, nós estaríamos nos lançando aos horrores da Idade Média. E o Brasil acabou de fazer isso. Acabou de fazer, não. Tem mais de uma década. Mas ninguém conta isso para a gente. Estamos agora sob vigência de um acordo celebrado entre o Brasil e o Vaticano, que nos obriga a reverenciar o domingo como dia do Senhor, sob pena da lei. Uma outra coisa que eu vou jogar aqui para estimular aí os estudos. Se eu falar de uma besta que surgiu da água e perguntar o que significa água, todo mundo fala, água significa povos, e a gente entende que essa besta é exatamente o Vaticano, né? É Roma, que surge de nações já constituídas. Se eu falar o que significa terra, aí já diminui a nossa, vamos dizer, expertise acerca do assunto, mas a gente sabe que a segunda besta surge da terra, lugares não habitados, como o Brasil outrora, referindo-se aos Estados Unidos, um lugar onde só tinha índio, né, vamos dizer assim, foi colonizado por 13 colônias protestantes. Nós temos aí, então, a besta que surge da terra, segunda besta. Mas a Bíblia fala, e poucos de nós prestamos atenção, em Apocalipse capítulo 17, que a besta que é vista no Apocalipse capítulo 17, aparentemente a mesma que é vista no capítulo 13, salvo alguns detalhes, por exemplo, no capítulo 13 ela tem diademas nos chifres, no capítulo 17 não tem, você migrando da forma de governo absolutista para a forma de governo democrático, que é o que povoa o mundo inteiro hoje. Hoje, se você não for um Estado democrático, você tem sanções. E essa democracia, que parece uma coisa tão linda, é através dela que vai ser inserido o quê? Novamente, o absolutismo, o autoritarismo, por incrível que pareça. A nação protestante que parece um cordeiro, mas vai falar como um dragão. E dentro disso, o que a Bíblia nos revela? Ela nos revela a necessidade de estarmos atentos a esses detalhes, esses pequenos detalhes que vai ser determinante para a gente ter a percepção do que está acontecendo. Então, ali diz que essa besta, no capítulo 17, ela não surge da terra, ela não surge da água, ela surge do abismo. E aí eu pergunto, o que seria esse abismo? O que é surgir do abismo? Oportunamente falaremos sobre isso. Tá?
Para finalizar, então, olha, o artigo 2º, são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional qualquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Olha como termina o artigo 3º, este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Percebe? Então, é o decreto que faz com que agora seja cumprido tudo o que está dentro do tratado. E ele entrou em vigor na data da sua publicação. Quando ele foi publicado? 11 de fevereiro de 2010. E o que consta nesse acordo, infelizmente eu não tenho tempo para trabalhar com os irmãos, mas eu quero ler só o artigo 7º. Olha o que diz o artigo 7º do Tratado entre o Brasil e o Vaticano, em vigor com força constitucional. Artigo 7º. A República Federativa do Brasil assegura, nos termos do seu ordenamento jurídico, ou seja, pela força da lei, da Constituição, as medidas necessárias para garantir a proteção dos lugares de culto da Igreja Católica. Pronto, o Brasil deixou de ser, a partir daí, um país laico. Ele está assegurando, conforme o ordenamento jurídico, por suas leis, todas as medidas necessárias para garantir a proteção dos lugares de culto da Igreja Católica, de suas liturgias, símbolos, imagens, objetos cultuais, contra toda forma de violação, desrespeito e uso ilegítimo. Qualquer coisa que está relacionada ao culto, à liturgia, aos símbolos, às imagens, objetos cultuais da Igreja Católica, se for violado, desrespeitado ou usado ilegitimamente, agora sofre sanções do poder do Estado. Para te dar um exemplo, e aqui eu parto definitivamente para o encerramento. Se alguém vir isto que estamos aqui propagando aos senhores, se alguém ver este vídeo e entrar com uma ação judicial, pedindo para me proibir de falar, ou mais do que isso, como a gente se apresenta como membro da Igreja Adventista, se entrar com uma ação, uma pessoa, para proibir a Igreja Adventista de falar acerca desse assunto, a ação vai ser julgada procedente. O Brasil tem a obrigação de assegurar, nos termos da lei, pelo Estado, medidas necessárias para garantir a proteção de tudo relacionado à Igreja Católica. E quando fala de símbolos, aqui a gente tem que ponderar com um pouco mais de atenção. Símbolo. O que significa símbolo, meu irmão? Símbolo, sinal. Lembra? Sinal da besta? Símbolo. O símbolo, o sinal da autoridade papal está no domingo. A igreja já, ela consegue ser maleável até com relações homossexuais e casamento de padres. Mas o domingo ela não abre mão. Porque ali ela tem como símbolo máximo do seu poder. Ela se autoafirma dizendo, nós vamos ver isso possivelmente nas próximas terças-feiras, nós vamos ver que ela se autoafirma como aí o seu poder, porque ela mostra que ela tem poder de mudar até a lei de Deus. Então ela não vai abdicar desse símbolo de autoridade. Aliás, a gente sabe disso. A gente sabe que vai ser exatamente a imposição de um dia proibindo comprar, vender, trocar. Então, teremos sanções. Seu nome primeiro vai para o SPC, depois você fica com restrições de compra, depois até chegar o decreto de morte. O que eu estou trazendo para os senhores e as senhoras aqui é que isso não vai acontecer. Isso já está acontecendo. O tratado entre o Brasil e o Vaticano é uma realidade há mais de uma década. E nós estamos preocupados em pensar que o sinal da besta é um chip que vai pôr na mão, alguns absurdamente achando que o sinal da besta é a vacina. Irmãos, é certo que a gente tem que se preocupar com essas coisas também. Mas eu acho que se Paulo tivesse, talvez, em nossos dias, ele vai dizer assim, vocês vão ficar tomando leite até quando? Será que já não é hora de voltarmos a estudar as profecias como fazíamos há 30, 40, 50 anos atrás? Será que não chegou o tempo de pregarmos sobre o decreto dominical? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti mantenha brilhando o seu rosto e te dê a paz. Eu fico à disposição de vocês, se tempo tiverem e se vontade sentirem, para responder alguns eventuais questionamentos. Ok? Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, que não nos deixe enganados. Louvado e exaltado seja o nosso Deus.
pela vida, pela boca do doutor Adriano, que tem se disposto a ir e pregar essa verdade, pregar as 3 mensagens angélicas, porque está aí, né? Nós estamos aqui agradecidos a Deus por essa mensagem, e agora nós vamos fazer 3 orações, 2 orações mais uma oração cantada, para a gente seguir com os momentos das considerações. Eu gostaria que 2 pessoas se voluntariassem para orar conosco nessa hora. O senhor gostaria de orar, doutor Adriano? Podemos também, mas se quiser oportunizar os demais, sem problema. Ok, então. Então, a irmã Ana Maria vai fazer a primeira oração. Alguém mais gostaria de fazer a segunda oração? Obrigada, irmã Terezinha. Então, a irmã Ana Maria faz a primeira oração, a irmã Terezinha faz a segunda oração. E se puder, nós teremos a terceira oração cantada. Oremos então. Querido Deus, excelentíssimo e soberano Pai, exaltado e glorificado é o teu nome, Senhor, para todo sempre. Neste momento, Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, agradecendo porque o Senhor nos deu uma noite tranquila, um repouso de acordo com a tua vontade. E assim, Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos despertou com o desejo de aprender mais da tua palavra, através dos vasos que o Senhor escolhe para trazer a mensagem de alerta para cada um de nós, ó Pai. Senhor, tantas coisas têm nos acontecido no secreto dos homens, mas não no secreto do nosso Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que revela os mistérios para a tua igreja. E agora, Senhor, tu usaste teu servo para que ele trouxesse essa mensagem de alerta para que a tua igreja desperte do sono no qual muitos têm dormido. Senhor, se compadeça de nós pela sua infinita misericórdia. Perdoa, Pai amado e querido, em nome de Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo, toda negligência do nosso coração. Senhor, nesses últimos dias nós temos ouvido tantas mensagens de que o Senhor já está voltando, de que esses sinais já estão se cumprindo. Ajuda-nos a guardar no nosso coração, na nossa mente, para executar tudo aquilo que o Senhor tem nos informado através da tua palavra, para que outros que estão dormindo venham despertar. Deus, eu quero te agradecer, apesar de ter chegado um pouco tarde, mas o assunto foi no livro de Apocalipse, pelo que eu entendi. Apocalipse 14, 6, 17, 13, e assim sucessivamente eu consegui pegar o ritmo da mensagem pelas informações, porque a gente lê a palavra e quando toca no assunto, o Espírito do Senhor nos lembra. Então, Senhor, muito obrigado porque eu tive o privilégio de participar do restante da mensagem. E aqui estamos, Senhor, agradecendo, porque a nossa estrutura é balançada a cada momento, quando ouvimos essas declarações nos quais estávamos, assim, isentos do conhecimento, Deus. Desses esclarecimentos, não do conhecimento, que a tua palavra ela é clara, mas tem fundamento que nós precisamos ser esclarecidos, Senhor. E o Senhor prepara homens e mulheres para trazer esses esclarecimentos que nós, a mente finita, não tem assim como entender ou alcançar. Mas agradecemos porque o Senhor tem se preocupado com a tua igreja aqui na terra. E nós queremos te agradecer, Pai querido, no nome de Jesus, na pessoa divina do Espírito Santo, que nos revela o que precisamos aprender. Obrigado, Senhor, por essa sala de consagração. Continua falando, Deus, e nos motiva a levar avante essa mensagem, mas viver também. Essa é a minha oração. Essa é a oração da tua igreja coletivamente.
em concordância no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Santo Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor esses momentos preciosos em que passamos na Tua presença nessa igreja virtual. Nós agradecemos, Senhor, por essa mensagem, Pai, de advertência que tanto tocou os nossos corações. E ouvindo, Pai, essas mensagens, Senhor Deus, essas advertências, nós sentimos uma necessidade muito grande, Pai, do poder do Senhor, do batismo do Espírito Santo, para que nós possamos ser revestidos de coragem, de força, de fé, para nós enfrentarmos, Pai, as agruras, as atribulações que virá em nossos dias, Pai. Tudo está se cumprindo e nós rogamos ao Senhor, Pai, tenha misericórdia, nos reverte o Teu poder, nos batiza com o Teu Santo Espírito, tira de nós todo medo, tira de nós toda ansiedade, tira de nós todo o terror. E por misericórdia, Pai, nos batiza com o Teu Santo Espírito, como nós carecemos do Teu poder. E nos ajuda, Pai, a sermos instrumentos nas Tuas mãos, para advertir outras pessoas. Quantas pessoas, Pai, na igreja, amigos nossos, estão indiferentes, estão dormindo no terreno encantado de Satanás, enquanto tudo em nossa volta está se cumprindo, as profecias, ó Pai, estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e nós estamos, ó Pai, desapercebido, indiferente, descuidado naquele sentimento, o meu Senhor tarde virá. Oh Deus, por misericórdia, obrigada por esse despertamento, mas nos usa, Pai, nos unge, nos batiza com o Teu Santo Espírito, nos revela o Teu poder, para que nós possamos, ó Pai, advertir outros que estão dormindo, que precisam ser despertado, alertado, acordado, e assim, Pai, se preparar para esse evento tão grandioso que nós esperamos, que é a volta do Senhor. Mas antes do Senhor voltar, haverá o selamento, oh Deus, o preparo, Pai, para a tribulação final. Por misericórdia, eu quero clamar ao Senhor por cada lar representado, cada família que aqui está nessa sala, nessa manhã. Oh Pai, reveste o Teu poder, nos ajuda a sair dessa sala nesse dia com o propósito de buscar mais intensamente o Senhor, consagração e santificação. Nós rogamos por essas bênçãos e agradecemos por essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Preciso de Ti, és o ar que eu respiro. Preciso de Ti, vem escuta as batidas do meu coração, chamando pelo Teu nome, Senhor Jesus. Preciso de Ti, sou criança de colo, preciso de Ti, da Tua santa presença não me deixe sair, apacenta o meu coração, Senhor Jesus. Como o Pai se deleita nos Teus filhos, Tu nos ama, Senhor, Tu nos ama, guia-nos mansamente às águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que surgem dos Teus rios, Jesus, 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 Jesus. Como o Pai se deleita nos Teus filhos, Tu nos ama, Senhor, Tu nos ama, guia-nos mansamente
as águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos teus rios, Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Muito obrigada, meninas. Agora chegou o momento de nós compartilharmos o que o Espírito Santo falou ao nosso coração através dessa mensagem poderosa enviada para nós nessa manhã. Então, quem gostaria de compartilhar conosco um testemunho ou alguma consideração que o Espírito Santo está falando? Bem-vinda, Rutinha. Bom dia. Obrigada, amiga. Bom dia. Então, essa mensagem muito poderosa, né? Falou muito aos nossos corações. E a parte que eu gostaria de falar, que me impressionou assim, é que nós sabemos, né, que nós temos uma missão, Deus nos chamou, né, para levar as 3 mensagens angélicas, mas como o pastor, como o doutor, né, o irmão Adriano falou, ele mencionou assim que uma reflexão, será se nós estamos guardando o sábado como realmente Deus planejou para nós esse dia? Porque não adianta a gente pregar com as palavras que o sábado é o dia do Senhor, é o dia separado por Deus, e na nossa vida nós não estarmos vivenciando isso. Então, me chamou muita atenção quando ele mencionou, quando chega o pôr do sol, nós estamos preparados para receber o sábado, porque a orientação que nós recebemos do Espírito de Profecia é que nós deveríamos, pelo menos 1 hora antes, melhor, umas 2 horas antes do pôr do sol, já estarmos tudo preparado, com o Espírito já preparado e cantando hinos para a chegada do sábado. Quando o sábado chegar, nós já pudermos receber o sábado nesse espírito de adoração. Mas o que infelizmente muito acontece no nosso meio é de a gente estar chegando nas beiras do pôr do sol, ainda terminando de fazer as coisas, terminando de preparar, com a cabeça ainda agitada, e aí deu o pôr do sol, vamos parar. E muitos nem no pôr do sol não param ainda, só para depois do pôr do sol. Então, essa é uma triste realidade que acontece no nosso meio, e a gente precisa realmente refletir sobre isso, porque como a gente vai pregar as 3 mensagens, como que a gente quer pregar as 3 mensagens angélicas se nós não estamos vivendo ainda essas 3 mensagens? Então, nós precisamos primeiro viver para que com a nossa vida a gente possa pregar e, se for preciso a gente falar, a gente fale. E foi essa parte que mais, assim, falou ao meu coração. Essa é a minha consideração. Obrigada, Rutinha. Isso também me chamou muita atenção, porque nós estamos apenas descansando no sábado, né? A fala do Papa, o irmão Adriano ressaltou isso muito bem, né? Ele fala isso, né? A gente fez desse dia mais um fim de semana de descanso. Então, nós estamos realmente... O que muda, talvez, né, entre nós e o povo ímpio é o dia, e não o que fazemos, né? A nossa preparação, nós falamos normalmente que sexta-feira é o dia da preparação, mas a nossa preparação para o dia de sábado deve começar no domingo. Nós devemos passar a semana pensando no dia do encontro com Deus, do encontro que a gente vai se dedicar, né? A gente tem um encontro todos os dias com o Senhor, mas o dia da dedicação,
né? Esse deveria ser o nosso anseio, esse deveria ser o que ocupa mais a nossa mente, né? A semana toda é o dia em que nós vamos nos dedicar ao Senhor. É importante Obrigada. ressaltar. Se me Sim, permite, é importante claro, pode ficar à ressaltar. vontade. É importante ressaltar que se o sinal de Deus é o sábado, aí impõe-se a pergunta: será que se assim continuarmos estaremos selados? Porque é uma reflexão simples, na verdade, mas ao mesmo tempo é extremamente relevante. Porque se é o sábado que vai determinar, por sinal, né, Jeremias vai dizer, Ezequiel vai dizer, né, é sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus. Então, se eu estou agindo de forma displicente em relação a esse dia, será que eu terei uma vinculação, então, com o meu Senhor, por meio deste sinal? Sinal de reverência, sinal de adoração, sinal de respeito, sinal de submissão à lei eterna que revela o caráter dele. Então, assim, é aquilo que mencionei no que diz respeito ao movimento pendular. Por um lado, não podemos ficar apegados a sábado como se o sábado fosse a salvação em si. Mas, por outro lado, nós nos desapegamos demais. De uns 30 anos para cá, podemos dizer assim, nós desapegamos a tal ponto de não fazer distinção, praticamente, entre o sábado e qualquer outro dia. Como a irmã Ruth mencionou, às vezes, o pôr do sol já passou e a gente está ali. Tem gente que para quando dorme, para acordar no outro dia e ir para a igreja apenas. E essa é uma realidade presente e muito notória em nosso meio. Né? Então, cabe refletir. Será que, já que o sinal de Deus é o sábado, basta o assentimento, falar que o sábado é o dia do Senhor, ou eu tenho que ter realmente esse compromisso com ele para poder receber o selo de Deus? Não é isso? Exatamente, Modriano. Obrigada pelo complemento. Isso me fez pensar que a mensagem de advertência, né, não é só, não é para a gente pensar que vamos ser perseguidos ou que nós vamos ter uma prova. A mensagem de advertência é para a gente pensar o que nós estamos fazendo com o caráter de Deus. É o que nós estamos fazendo com a lei que reflete o caráter de Deus. Porque a grande acusação do inimigo é que o caráter de Deus, essa lei não é possível ser cumprida, não é? Então, se nós chegamos nesse dia, já um caco, a gente já chega arrastado, e chega no sábado, a gente só dorme o dia todo, e existem dois extremos, né? Como o doutor Adriano falou, é pendular, né? Tem gente que só dorme o dia todo e tem gente que fica o dia todo trabalhando. E onde está a comunhão com Deus? Né? Onde está... a gente precisa entender isso, né? Essa mensagem é uma advertência para nós entendermos e aprendermos a refletir o caráter de Deus aqui nessa terra. Porque o final dessa história é isso. É o povo que vai reivindicar o caráter de Cristo, que é a sua lei, né? Que é o que Deus é. Ele deixou a lei para mostrar o que ele é. Né? Então, o Senhor me fez também pensar essa coisa do equilíbrio, né? Da temperança que a gente fala, que tem que ter um equilíbrio. O Senhor me fez lembrar da mensagem do santuário, que o altar de holocausto tem a mesma altura que a Arca da Aliança. Por quê? Porque são as duas coisas juntas, né? É o sacrifício e a glória, né? São as duas coisas juntas que vão nos fazer permanecer, né? Que vão nos fazer refletir essa glória, né? Verdade. Irmã Ana Maria, seja muito bem-vinda, querida. Pode partilhar conosco? De acordo com o que o irmão Adriano falou, e o que essa Ruth e o que você acabou de falar também, é uma visão que a igreja realmente tem que ter, não deve, tem que ter. Que o sábado não começa sexta, mas é uma semana inteira de preparação para, no sábado, a gente desfrutar de tudo aquilo que estamos vivendo no decorrer da semana. Porque a gente vai estar tão cheio, tão preparado, que a gente vai ter motivos
de testemunhar realmente o caráter de Deus nas nossas vidas. Quando você chega na igreja sábado, quando você se prepara a semana toda, que você chega na igreja sábado, você tem a alegria, o gozo de passar para os seus irmãos que estão atribulados, porque não está tendo tempo para esse momento com Deus, que são especiais. Você vai estar tão cheia de Deus que você vai passar para ele tranquilidade e vai ter conselhos para poder trazer paz para dentro dessa pessoa. Outra coisa também, Jesus disse que é para a gente ser imitadores dele. E a gente olhando as palavras de Jesus, tinha momentos dele falar com autoridade de puxamento de orelha, mas ele sempre era tranquilo. A gente vê as mensagens de Jesus, mensagens duras, mas também mensagem que chamava a atenção quando o povo estava errando e ele se corrigia. Desde quando nós estamos ouvindo mensagem de alerta o tempo todo, e parece que a nossa rotina não muda. Outra coisa que o irmão falou foi os adventistas nominais e os justos que estarão juntos, que vai chegar o tempo da separação. Praticamente já está chegando, irmão. Praticamente a gente já está vendo isso acontecendo, porque quando a gente leva uma mensagem forte, de acordo com aquilo que a gente ouve na sala de consagração, e busca dentro da palavra a testificação que nós levamos para a igreja, a gente vê a divisão dentro da igreja. E eu fico assim alarmada, digo, não são todos adventistas, mas já tem um bom tempo que eu tenho descoberto dentro das mensagens angélicas e outras que eu tenho ouvido, que realmente existe duas classes dentro do povo de Deus. Aqueles que estão se alimentando, se preparando para esse evento que está por vir, e aqueles que estão adormecidos, que são os anominais. Ele se rebela contra, ele não gosta desses assuntos. Então, eu fico muito triste em saber que existe esse tipo de divisão dentro da casa de Deus e que nós precisamos avançar o passo, não ficar retendo, mas avançar, porque Deus precisa de uma igreja que tenha o caráter de Cristo para poder dizer ao mundo que realmente somos guardadores da sua lei, mas que vivemos o caráter de Jesus, porque ele viveu e ele testificou a quem ele pertencia. E nós precisamos também dizer a esse mundo a quem pertencemos. Essa é a minha participação. Amém, Ana Maria. Obrigada. Obrigada pela sua consideração. A senhora me fez lembrar da visão de Ellen White, né? Que ela descreve nos primeiros escritos o fim das 2.300 tardes e manhãs. Ela viu um povo, né? Que quando Jesus se levantou do lugar santo para ir para o lugar santíssimo, ela viu um povo que se levantou junto com ele e o acompanhou. E outro povo que ficou lá, continuou adorando o lugar santo, e Satanás foi ter com eles, porque eles ficaram enganados, eles ficaram lá em trevas, né? Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estudar as profecias, nós precisamos estudar a palavra de Deus, que Deus não nos quer enganados. Louvado seja o nosso Deus que tem levantado irmãos como o irmão Adriano, outros irmãos na área da saúde também, né, que tem o conhecimento da questão da saúde para nos alertar. Deus está permitindo que todos esses acontecimentos se desenrolem, que é para acordar os seus filhos, né, porque o Apocalipse descreve muito bem o período das 7 igrejas, e a última igreja, que é o nosso período histórico, é a igreja de Laodiceia que dorme, a igreja bastarda, que de nada, tudo tenho, nada me falta, e eu estou como estou e não preciso de nada. Então, louvado seja o nosso Deus por esses irmãos atalaias que estão se levantando com coragem, com altivez, com a espada, que é a palavra de Deus, o Espírito de profecia, né? A revelação que Deus nos deixou. E eu peço a toda a sala, nossos irmãs e irmãos que estão aqui nessa manhã, que nós possamos passar esse dia orando pelo irmão Adriano, porque ele voltará aqui na próxima terça-feira,
para continuar a desenrolar esse assunto conosco, né, para continuar a nos dar mais luz a respeito desse assunto, das coisas que estão acontecendo. Para mim ficou muito claro, porque a gente sempre estudou e leu o Espírito de Profecia naquela parte onde ela fala que quando a nação, ela está falando dos Estados Unidos, né, arrogar-se, eu nunca entendi muito bem essa parte, e a gente fica achando assim, não, os Estados Unidos vai ser a primeira nação quando o decreto sair lá e a gente corre, né? Mas o irmão Adriano veio muito bem aqui colocar que os Estados Unidos vai ser a última nação, porque eu também sempre pensei nisso, né? Como é que eles vão ser a primeira nação, sendo que é um país majoritariamente protestante e é um país livre, que preza pela liberdade de consciência, mas desde que essa pandemia começou para cá, nós estamos vendo as coisas se desenrolarem muito rapidamente, né? E a gente está vendo tudo que já havia acontecido aí nos anos anteriores e que nós estávamos dormindo e não acompanhamos, porque talvez não nos interessamos ou não temos conhecimento da área, né? Porque também não é da área jurídica, não acompanha o desenvolvimento das leis, mas Deus levanta os seus filhos, né? Em todas as áreas, com dons diferentes, que é o corpo de Cristo, para trazer essa mensagem e para alertar o seu povo, né? O povo remanescente, o povo que está buscando, que está acordado e que quer refletir o caráter dele aqui nessa terra. Mas alguém gostaria de falar? Se me permite, umas últimas palavras. Fique à vontade, irmão. Reiterando o seu pedido de oração em meu favor, porque em todas as igrejas que eu tenho ido, eu tenho falado acerca disso. Desde que eu comecei a escrever sobre o assunto e a falar, muitas coisas têm ocorrido na minha vida que, se eu for contar, realmente eu torno o ambiente bastante melancólico. De ontem para hoje mesmo, mais exatamente por conta desse evento aqui, na madrugada de ontem para hoje, assim, um verdadeiro dilúvio de provações. Eu estou em oração, buscando de Deus para que Ele possa me dar condições de superar, condições de prosseguir. Então, eu preciso muito que os irmãos orem para que a gente possa prosseguir com este trabalho. Eu tenho me colocado à disposição de toda e qualquer igreja para abordar esse assunto, e isso só faz com que a ira do inimigo fique cada vez mais direcionada. Então, eu preciso muito que os irmãos intercedam para que Deus me seja, de fato, como Ele promete, escudo e protetor, para que a sua obra não seja vituperada e para que a palavra de salvação possa, de fato, ser levada não somente a quem está em Babilônia, mas também para o despertamento do seu povo no meio de nós. Então, agradeço a vocês pela oportunidade e peço encarecidamente que, de fato, intercedam em meu favor. Amém, irmão Adriano. Eu entendo perfeitamente o que é isso, porque nós também estamos aqui nos dispondo nas mãos do Senhor, Ministério Pentecoste através de nós. Estamos doando o nosso tempo, a nossa vida para cuidar de pessoas, para acolher pessoas e pregar a palavra de Deus, e também temos vivido provas e temos sofrido angústia, vivendo no grande conflito, né? Então, nós percebemos, mas nós temos aqui um exército, um pequeno pedaço do povo de Deus que tem buscado. Temos um Ministério da Intercessão também, que tem lá 68 pessoas em oração constante pelos pedidos. Eu vou encaminhar o seu pedido de oração e peço aos irmãos daqui da sala de consagração, que estamos aqui diariamente, todos os dias a gente passa o dia orando por alguém que a gente, por o pedido, né? Aqui também temos pedidos no chat, as pessoas já aí, tem pessoas que já anotaram. Vamos então passar o dia orando pelo irmão Adriano e que Deus possa conceder a ele a força necessária, a fé necessária e a coragem necessária para ser o atalaia, porque não é fácil, de verdade. Mas Deus te dará a vitória, irmão Adriano, em nome de Jesus, nós cremos nisso. E nós vamos Amém. orar por isso, tá bem? Amém. Então, vamos fazer uma oração para a gente encerrar o nosso culto. Quem gostaria de orar? Um voluntário para orar conosco? Alguém gostaria? Posso orar, amiga? Amém. Obrigada, Rutinha. Vamos orar então. Oremos. Nosso bondoso Pai Celestial, muito obrigada, Pai, porque
O Senhor renova as tuas misericórdias a cada manhã sobre nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra que não nos deixa em trevas, mas nos traz a luz da vida, nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Muito obrigada, Pai, pelos teus servos que o Senhor levanta em todas as épocas para advertir o teu povo. Muito obrigada, Pai, pela vida do irmão Adriano. Queremos te pedir uma bênção especial sobre ele e sua família. Que o Senhor envie o teu Santo Espírito para trazer consolo, força, fé, perseverança, e que o Senhor possa ajudá-los também nos desafios que vêm sobre ele e sua família, especialmente nesses últimos dias. Que o Senhor possa dar a ele sabedoria, dar a ele graça, para que ele possa conduzir tudo segundo a tua vontade. E também te pedimos por cada um de nós, Senhor, que temos decidido te servir, entregado o nosso coração a ti, Senhor. E nós queremos te pedir a tua proteção, o teu cuidado, pois sabemos que temos um inimigo que não está feliz por nossa decisão de te servir, mas nós estamos, Senhor, muito felizes, porque nós conhecemos a ti, porque nós podemos entregar o nosso coração a ti, que és o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Criador, nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça, de verdade. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos conhecer a Ti e conhecer os caminhos que o Senhor tem para nós e podemos escolher, Senhor, te seguir e te servir. E nós estamos aqui, Senhor, declarando diante de todos, diante do universo, que o que nós queremos é te servir, pois nós te amamos. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador. E, por favor, Pai, nos mantém nos teus caminhos. Vem purificar, ó Pai, os nossos corações. Vem nos encher com teu Santo Espírito, Senhor, para que verdadeiramente nós possamos, Pai, viver toda a verdade que o Senhor trouxe a nós na tua palavra. E assim nós possamos também testemunhar de ti. E assim também, se preciso for, possamos falar do teu amor, falar da tua verdade. E assim outras pessoas também possam ser alcançadas para o teu reino, Pai. Te pedimos essas bênçãos e também por nossos familiares, Senhor, que ainda não te conhecem, que o Senhor possa ajudá-los, atraí-los, Senhor, a conhecer o teu amor, a conhecer a tua verdade, e que eles possam ser libertados pela verdade. E assim eles também conheçam o teu caminho e escolham, Pai, seguir a ti, pois é o único caminho seguro para nós. Eu te peço essas bênçãos, Pai, que o Senhor nos livre nesse dia de pecar contra ti, que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos continuar seguindo em oração, em estudo da palavra, em jejum e nos preparando, porque o nosso Jesus logo virá. Tenham um bom dia, todos nós estejamos na presença do nosso Jesus, e eu espero vocês amanhã aqui às 5 horas do Brasil e às 9 horas de Portugal e também da Inglaterra. Um beijo para todos e até amanhã. Amém. Até amanhã. Bom dia. Bom dia para todos. Até amanhã. Perdi hoje o programa. Não sei se vão poder compartilhar aqui no grupo. Sim, irmã Margarete, eu vou colocar no grupo sim, com certeza, viu? A senhora assista, que foi uma bênção. Tá bom, obrigada. Até Bom logo. dia a todos. Bom dia. Obrigada, irmã Adriana, e até a próxima. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. E se quiser me colocar no grupo, vai ser um prazer fazer parte. Obrigada. Amém. Amém. Até logo. Até amanhã. Seja bem-vindo.